aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF of Design. Eu sou o David Art, seja bem-vindo a mais um episódio do TIFF in Off. Esse episódio que é um monólogo, mas que eu tento fazer com que seja um diálogo para você, trazendo assuntos pertinentes da área, para sua carreira, para o seu conhecimento, para você pensar, raciocinar, refletir. Também trago às vezes algumas fofoquinhas, algumas tretas, algumas coisas que aconteceram no mundo do design. O episódio TIFF in Off é só comigo, mas eu também apareço com convidados. E aí sim minha quinta série diminui, dá uma segurada e a inteligência do convidado aflora. Esse episódio que eu gravo com convidados é sempre ao vivo no Estúdio Meet. Seja o episódio com convidados, seja o TIFF in Off aqui, mergulhado aqui nas profundezas, eu apareço sempre com o podcast às quartas-feiras, a partir das 8 da noite, tá? Horário de Brasília. Então você que ainda não sabia disso, é só colar no YouTube que você vai me ver. 8 horas, quarta-feira, é nóis, tá? Dá até pra você assistir o episódio, depois ver o futebol, não pega, não atrapalha em nada, tá bom? Se você tá escutando e vendo eu ia falar TikTok, ó, no YouTube, curta, se inscreva no canal, é importante curtir para que o vídeo alcance mais pessoas, tá? Tem os links na descrição aqui de coisas que eu indico, dos meus cursos também, para você me ajudar e também aprender mais dica de livro, inclusive os livros dos convidados que eu sempre peço para eles indicarem, né? Nesse ano eu comecei com isso. Eu vou criar uma lista lá na Amazon para vocês poderem darem uma olhada também, beleza? Bom, além de fazer isso, vocês também podem me seguir nas outras redes sociais, mas também seguir e ajudar curtindo, favoritando, dando estrelinha, coraçãozinho nas outras plataformas de podcast. Afinal é podcast e é também direcionado para essas plataformas. Então, se você está escutando na Amazon, na Deezer, no Spotify, que é a maioria, dá aquele like, ajuda aí, adiciona na playlist para que a gente possa alcançar mais pessoas também nessas plataformas. E esse episódio, o episódio do TIFF in Off, é apoiado pela Cloudwares. Você que está precisando de uma hospedagem, de um serviço de servidor mais robusto, você que tem uma loja virtual que começou a ter um acesso legal, você que tem um blog que começou a ter acesso legal, seu cliente precisa de algo mais robusto. Ele precisa de algo que seja hospedado na Amazon, que seja hospedado no Google, na Linode, na Vult ou até mesmo na DigitalOcean. A Cloudwares facilita para você, porque ele tem um painel amigável, intuitivo, você não precisa ser desenvolvedor para isso. E aí você vai pagar de acordo com a hospedagem que você escolher e com o espaço, o plano que você quiser, tá bom? A Cloudwares é uma empresa da DigitalOcean, então também é tudo otimizado para WordPress. Você instala o WordPress com um clique lá e tudo otimizado certinho. É muito fácil, muito tranquilo. A Cloudwares é um servidor que você cria para sites mais robustos. Se você está precisando ou se você tem um cliente que precisa, indica para ele. Utiliza aí o meu link que está na descrição ou vai lá, cloudwares.com e insere o cupom TIFF25. Assim você vai ter desconto na hora de adquirir o seu plano, beleza? Dito isso, bora pro tema de hoje, que é o seguinte: designer é muito emocionado, né? Designer é muito emocionado. É impressionante. E muitas vezes nós viemos aqui falar, falei nós, né? Porque eu falo, convidados falam também, que o design não é muitas vezes levado a sério nas empresas. Que as empresas não têm cultura de design. Que as empresas muitas vezes interpretam o design como um plus. Que a gente tem que ficar explicando e sempre naquele caminho tortuoso de falar que design é importante, mostrar as coisas do design e fazer esse discurso, né? Mas eu venho aqui para falar sobre a gente. Eu venho aqui para ponderar que muito do que acontece é culpa nossa. Porque designer, como eu falei agora no início, é muito emocionado. Eu vejo que designers, no geral, eles têm aquele perfil mais ativista. E aí, eles querem muito
fazer um bom design, mudar o mundo. Muitas vezes, ou grande parte deles querem reconhecimento. Sabe aquela coisa do Steve Jobs que vai no evento da Apple e apresenta o iPhone e todo mundo, puta que eu pariu, bate palma e aplaude de pé? Designer quer isso. E é muito louco, né? Porque designer vive falando, design não é arte, design não é arte. Mas ele quer ser reconhecido como um artista, ele quer ter os louros tal qual tem um artista. E uma vez eu tava conversando com um amigo aqui, e aí ele falou assim, pô David, será que o design não é valorizado porque os designers é muito sociólogo de iPhone? São muito comunista assim de faculdade federal, sabe? Aquela questão lá que o cara quer, quer distribuição de renda, quer o melhor para a sociedade, né? Quer uma sociedade igualitária, mas não paga nem o CLT da empregada doméstica da casa dele, né? É tipo isso. Estudou só escola particular e etc, né? Então tem muito disso, tem muito dessa hipocrisia. Eu não vou entrar aqui no meandro de política, tá? Eu só dei um exemplo aqui. Nem sou a favor dos radicalismos nem de um lado nem do outro. Às vezes a gente transparece muito essa imagem. Ser diferentão, de ser, sei lá, aquele cara mais alternativo, né? Aquele cara muito ativista, tal e etc. Eu realmente acho que a área do design, ela, até pelo seu próprio histórico, ela tem um papel importante na sociedade, tem que ser ativista mesmo, tem que pregar as coisas para a melhoria da sociedade. Eu penso dessa maneira. Só que a gente tem que encontrar um equilíbrio, porque o mundo dos negócios, o mundo das empresas, é racional e o designer muitas vezes esquece de ser pragmático. O designer muitas vezes esquece de ser mais estoico, sabe? Então, não é aquela coisa só o design por design. É o design que tem que dar lucro, o design que tem que fazer o negócio melhorar, tem que impulsionar, ajudar o negócio. E a gente não está fazendo aqui filantropia, a gente está trabalhando numa empresa que tem que dar lucro, em algo capitalista, sabe? Então, muitas vezes, eu vejo que o design não é levado a sério, e eu acho que esse movimento de, de trazer mais credibilidade para o design já melhorou bastante, tá? Vários designers aí com ótimas posturas, né? E trabalhos também, resultados também, né? Que é super importante, porque o discurso, ele até convence, mas o exemplo arrasta. Então, com vários resultados bons aplicando, foi demonstrando o valor do design. Mas ainda a gente tem essa veia de querer, na verdade, de meio que ficar na Disney, sabe? Um exemplo disso são as próprias discussões que nós temos no LinkedIn. Aí toda hora no LinkedIn aparece uma discussão besta, a gente vive toda hora numa roda, parece aqui um ratinho dentro daquelas rodinhas, parece um hamster dentro daquelas rodinhas, sabe? Que fica correndo e não vai para lugar nenhum. Antes da gente querer que as empresas, que as equipes de tecnologia valorizem o design, a gente precisa mudar a nossa postura. A gente precisa começar a se levar mais a sério. A gente precisa ter um discurso mais forte, mais firme. E principalmente, a gente precisa começar a racionalizar visando o negócio. Então, trazendo mais dados, justificando mais baseado em fatos. Porque muitas vezes a gente fica muito no meandre subjetivo. E é claro que o design tem uma veia um tanto subjetiva, né? Quando a gente fala de estética, a gente pode falar de cor, a gente cai em umas questões relativas. Beleza. Mas
Quando a gente estuda, quando a gente faz pesquisa, quando a gente faz, parafraseando aqui o professor César, né, que fez um podcast comigo, quando a gente faz um trabalho honesto, né, e honesto no sentido não que está roubando ninguém, não, no sentido que a gente estudou, se preparou e fez o melhor, nós conseguimos convencer, nós conseguimos mostrar o valor do design, nós conseguimos articular melhor as decisões relacionadas a design e também as decisões que acabam impondo pra gente, né? Então a gente consegue conversar, consegue facilitar os diálogos, a gente consegue ter um melhor discernimento sobre o projeto, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso papel e sobre o papel de cada equipe, inclusive a equipe de design, inclusive sobre o papel do designer dentro do projeto. Então, eu vejo que muito disso que acontece referente à desvalorização do design vem por falta de postura profissional nossa. E aí, a gente tem N pontos a melhorar. Eu digo a gente porque eu também, eu não sou perfeito, pelo amor de Deus, né? Eu erro pra caramba, vacilo, também me emociono muitas vezes. Mas a gente tem que se policiar. Tem que se policiar desde evitar, por exemplo, fazer tudo de graça ou aceitar tudo que é alteração só porque a gente quer entregar o projeto, aceitar ficar 2, 3, 4 da manhã para fazer uma coisa só porque a gente quer entregar o projeto e não tá recebendo por aquilo. E assim, não é um erro nosso, por exemplo, tipo, não foi um erro seu que você tá fazendo aquilo para consertar. Não, uma coisa que não foi planejada, uma coisa que não veio para você, que adicionaram, e aí você acaba aceitando. A gente tem que melhorar na questão da entrega, então entregar de maneira mais organizada. A gente precisa apresentar melhor aquilo que a gente faz, explicar, mostrar o que a gente fez, desde a parte, como eu pontuei ali, da pesquisa, né, até a parte mais técnica. A gente precisa utilizar mais de dados, nós precisamos aplicar mais ciência naquilo que a gente está fazendo, assim que a gente vai começar a ser levado mais a sério e assim que o design vai ser mais valorizado. Não ser tão emocionado, no sentido de, vou fazer o projeto aqui porque é legal para o meu portfólio. Eu sei que tem momentos da carreira que acabam sendo inevitáveis, você pensar dessa maneira. Que está no começo, tal, mas a gente tem que ponderar, tem que encontrar um equilíbrio, tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está se desvalorizando, né? A gente está se auto-sabotando, tendo certas atitudes que não são profissionais e que outras áreas não aceitam, que outras áreas têm uma postura mais forte, mais firme, né? Mais sólida. Então perceba que é um conjunto de fatores que nós precisamos melhorar. E isso que eu estou falando, eu vejo que tem que ser desde aquele designer, então desde você que, por exemplo, está iniciando agora, está pegando os freelas e que está aceitando tudo para fazer o portfólio, não é assim. E mesmo se aceitar, eu tinha um professor que falava assim, se você aceitar fazer algo de graça, você faz um recibo. Aí, por que fazer um recibo? Porque você vai colocar lá, o trabalho vale tanto, mas eu dei um desconto de 100%, por exemplo. Para a pessoa saber, para você deixar claro que o valor do seu trabalho não é zero, que não é de graça. E que se ela oferecer, se ela te indicar, se ela oferecer o seu trabalho para outra pessoa, se ela te indicar para algum amigo, ela vai saber que tem algum valor ali, que não vai ser de graça, não vai ser baratinho. Então, desde isso, passando pela postura que nós temos no dia a dia, nos diálogos com as outras equipes, principalmente com equipes de tecnologia, até com PMs, por exemplo, até chegar em lideranças. Até realmente lideranças que saibam influenciar, que saibam direcionar, mentorar os mais novos.
e que saiba apresentar, que tenha mais estofo, que saiba aguentar mais pressão, que saiba mostrar melhor o valor daquilo que foi feito para diretores, para outros stakeholders. Então, muito do que se fala que design não é valorizado, que design é aquilo, é isso, passa muito pela nossa postura amadora. Nós aceitamos coisas que outras áreas não aceitam. Nós temos posturas que outras áreas não têm. Não tem. Por que a gente tem? Porque a gente quer ser o artista? Que a gente é apaixonado pelo projeto? Tem que ser mais racional, tem que ser mais pragmático, tem que ser mais prático. Desde a negociação, desde quando a gente fecha um projeto ou o nosso trabalho, ou ali o contrato CLT, até a entrega. Eu vejo que o designer, ele tem muita síndrome do impostor, o designer tem muito aquela inquietude, né, de querer fazer acontecer e se apaixona pelo projeto, mas a gente tem que entender que design é trabalho. Mesmo se fosse arte, seria ainda assim trabalho. E como um trabalho, a gente precisa ser mais prático, a gente precisa ser mais racional. E a gente precisa trazer essa racionalidade para o nosso processo do dia a dia. E seja o processo de criação, seja o processo de negociação, seja a estrutura de apresentação, de explicação daquilo que a gente faz para os clientes, para as pessoas, enfim, que contratam os nossos serviços ou que para quem a gente está passando o design, tá bom? Eu penso muito nisso. Eu, ao longo do tempo, melhorei bastante. Eu acho que eu acabei adquirindo um pensamento mais racional, mais estoico mesmo, assim, referente a design e a minha profissão, e deixando um pouco de lado essa questão de ser reconhecido, de ser artista, sei lá, uma coisa até meio hedonista, sabe, assim, que vai fazer só pelo design em si e tal, porque eu segui por uma linha de empreendedorismo e eu apanhei muito, eu fiz muita coisa que eu poderia ter cobrado mais, que eu poderia ter melhor reconhecimento, que eu poderia não ter feito, eu poderia não ter passado noites sem dormir, ou até mesmo ter deixado de ir a algum evento por causa de uma empresa, de uma agência, de um freela, de um chefe. Muito por causa da postura profissional. Então, hoje em dia, eu não me emociono mais muito assim com projeto, com empresa, sinceramente. Isso significa que... Aqui, ó. Falou de empresa, tocou. Tocou o The Office. Esse é o toque do meu celular, tá? Então, a gente vive num eterno The Office, né? O designer vive num eterno The Office. A gente não sai disso. E é preciso sair. É preciso. Eu conheço pessoas que saíram, que ganham bem, que, pô, estão fazendo acontecer, que fizeram o mesmo trabalho que eu e cobraram, sei lá, 5 vezes mais. E eu fico pensando assim, caramba, eu vacilei, ou eu vacilava, né? Tô também na busca de melhorar, não sou perfeito, pelo contrário, tenho muitos erros e muitas das coisas que eu coloquei aqui pra você é uma autoavaliação, uma autorreflexão, seja de coisas que eu já fiz ou até coisas que eu tenho aqui para melhorar, mas que eu vejo que se expande, que se estende para designers de maneira geral. Então, se a gente parar para pensar, ainda mais hoje em dia com inteligência artificial, com várias possibilidades que talvez substituam tarefas, talvez não, que com certeza substituirão tarefas operacionais do design, cada vez mais a gente tem que pensar
de maneira racional a nossa profissão e mais profissional, mais posturado, tendo realmente um discurso, uma postura que vá de encontro àquilo que a gente sempre deseja. Aquela questão que todo designer deseja, que é ser valorizado, que é ser entendido, que é que as empresas, que as equipes entendam o valor do design. Mas antes da gente conseguir isso, a gente precisa se auto-conhecer e entender que tem muito ponto a melhorar. E a gente não pode ser esse designer emocionado, sabe? Que a gente é. A gente parece aquele adolescente, sabe? Que a menininha deu uma pitoca assim, e aí já acha que a menina vai casar com você. No outro dia já tá mandando flores pra ela, sabe? Enquanto isso ela deu um beijinho em você, mas deu um beijinho no outro, e na verdade ela tá de olho em outro, porque o outro que é o bambambam, sabe? E você tá lá com as flores, achando, nossa, ela vai casar comigo, vou mandar uma música pra ela de Chico Buarque. Não, não vai. E talvez design não vá realmente ter algum dia o protagonismo que nós queremos. Talvez nunca tenha dentro de um processo de produto, principalmente tecnologia, né? Trazendo mais para produtos digitais de tecnologia. Mas isso não quer dizer que ele não seja importante, que ele não seja essencial e que o nosso trabalho não deve ser levado a sério. Pelo contrário, a gente tem que saber as casinhas, saber onde a gente está, saber como que a gente pode jogar o jogo, trazendo mais racionalidade para a nossa profissão, para o nosso ofício, tá bom? Então a gente não precisa ser o protagonista. A gente só não necessariamente sempre ser o protagonista. O que a gente precisa saber é mostrar o nosso trabalho, saber justificar as nossas escolhas, saber defender as nossas ideias e ter uma postura profissional. Desde da parte burocrática, da parte de negociação, até mesmo a parte da própria entrega do design e a própria apresentação. Beleza? É isso que eu vejo. Eu vejo designers muito emocionados. A gente é muito entusiasta, muito ativista. E, pô, é legal isso, mas no mundo dos negócios a parada é outra. Tem que ser mais racional. Vamos trazer mais pragmatismo na hora de apresentar as nossas, os nossos projetos, né? E saber defender com mais racionalidade. Saber que é trabalho, que design é trabalho. Pra gente é trabalho. Beleza? Então é isso. Você acha que você é emocionado? Você acha que você já fez muita coisa que você se arrepende, assim, fala, putz, eu fiz porque o projeto era legal, porque eu achei que ia colocar no meu portfólio, aí você faz, aí depois você descobre que você nem pode colocar no seu portfólio. Você fez porque você não queria entregar algo ruim, aí você falou, ah, não, vou fazer porque eu tenho que fazer, entregar o melhor, mesmo que não tenha sido pago para isso. Você já perdeu oportunidades por ser, às vezes, encarado assim, meio como muito alternativo, etc, tal. Diz aí pra mim. O que você acha? Eu também tinha um outro professor que falava assim que designer em reunião não poderia ir de terno e gravata, porque ele ia passar uma impressão errada, e as pessoas já esperam que designer seja um pouquinho mais moderno, né? Só que eu até entendo aquilo que ele falou no momento, mas a gente tem que saber lidar com o jogo conforme as regras. E as regras não são feitas por a gente. Não é o designer que determina as regras. Então, vamos ser mais pragmáticos. É assim que eu penso. E quero saber de você, beleza? O Pitacos do Tiff, então, fica por aqui, esse Tiff em Off, com o apoio da Clouders. O link tá aí na descrição. Utiliza aí o cupom TIFF
25 para você ter descontão, beleza? Se você ainda não viu os outros episódios do TIFF, dá uma conferida, porque tem uma playlist com 100 e tantos episódios, tá? E todas as quartas-feiras, a partir das 8 da noite, estou aqui no YouTube e depois eu programo para soltar esses episódios nas outras plataformas, Spotify, Deezer, etc. Onde você estiver, deixa o like, você pode se inscrever no canal, ativar as notificações, pode seguir nessas playlists também, você me ajuda. Me segue nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, no LinkedIn, eu tô lá causando polêmica, comentando algumas coisas, me segue no LinkedIn, você me encontra lá por TIFF of Design, que é a página, mas você também encontra por David Art, que é o perfil pessoal que tem mais engajamento, né? Afinal, lá no LinkedIn é mais pessoal. Tá bom? Então, os links estão aqui todos na descrição de cursos, etc. O TIFF em Off fica por aqui. Depois eu volto com outro episódio aqui de podcast para você, falando algumas baboseiras aí. Não sei, vou pensar. Me sugere assuntos, me traz assuntos aí relacionados à carreira. O que você gostaria de escutar aqui no TIFF em Off? Porque o TIFF em Off aqui é mais sem filtro, viu? A gente pode trazer alguns temas aí que não falaríamos com convidados, ou que seria mais difícil de trazer em outras oportunidades, tá? Então pode trazer sem filtro aqui, que a gente discute. Vou indo nessa, um forte abraço, até o próximo episódio. Estuda sempre, Galuxo, até mais, valeu, fui!